Fala aí, galera! Vamos lá, então agora vamos para mais uma aula de física, beleza? Do professor Rafael Sales. Então tudo bem. Olha só, capacidade eletrostática ou capacitância, beleza? Então vamos lá, o que é isso? É a característica dos condutores que armazenam a carga e a energia do campo eletrostático. Então, beleza, você pegou um corpo, carregou ele apresenta aí uma quantidade de energia, tá? É uma quantidade de carga elétrica, tudo depende da sua própria característica, beleza? E aí veja, a capacidade eletrostática de um condutor de eletricidade está associada à sua aptidão de armazenar por um tempo curto essa energia potencial elétrica. Então veja, por que um tempo curto? Porque dependendo da sua capacidade eletrostática, dependendo da sua quantidade de carga, dependendo do potencial, ele pode quebrar a rigidez elétrica do meio e liberar as cargas elétricas. Falamos sobre rigidez elétrica no vídeo anterior, então depois dá uma olhada lá, tá muito legal, que é o poder das pontas, beleza? Então olha só, aqui nós chamamos de C, a capacidade eletrostática do condutor, Q, a carga elétrica que ele armazena, e de U, seu potencial elétrico. Pode ser também utilizado o V, vai depender aí do material que você está utilizando para analisar esse tipo de estudo que você está fazendo, tá? Então, dessa forma, a gente pode escrever o seguinte: a capacitância, ela é a quantidade de carga por potencial, pelo seu potencial elétrico, beleza? E aí veja, a quantidade de carga é dada em Coulomb, a tensão ou a DDP ou o potencial é medida em volts. Assim, essa capacitância ela é medida em Coulomb por volt, que é denominado farad, que é a unidade de medida de capacitância. Então, olha só, a garrafa de Leyden, tá? O frasco de Leyden é um recipiente cilíndrico feito de um dielétrico, um isolador, plástico ou vidro, com uma camada de folha de metal no seu interior e no exterior. Então, como nós podemos identificar aqui, deixa eu pegar o apontador laser, eu tenho essa garrafa com uma esfera condutora aqui em cima, que ela está conectada a uma folha de metal lá dentro, e aqui do lado de fora eu tenho outra folha de metal. Elas não têm contato uma com a outra. O único processo de contato é através desse dispositivo, ou que você coloque um fio ligando ele lá em cima. Então, essa garrafa ela foi inventada no ano de 1746 de forma acidentalmente pelo professor Peter van Musschenbroek, tá? Musschenbroek, professor da Universidade de Leiden, tá? Ele era holandês, ok? A Universidade de Leiden fica na França, beleza, galera? Então esse cara, acidentalmente, ele inventou isso. A garrafa de Leyden, tá? Ela foi o primeiro aparelho feito especificamente para armazenar carga elétrica. Então, até hoje, ela é utilizada para demonstrações em laboratórios. Então, essa garrafa de Leyden, ele foi o primeiro aparelho feito especificamente para armazenar carga elétrica. Basicamente, só isso. Tá? Então, até hoje, ela é utilizada aí como demonstrações nos laboratórios, beleza? Aí é um link que eu vou deixar para vocês, mas eu vou anotar lá nas descrições, tá? Para vocês verem a construção de uma garrafa de Leyden, tá? Tem um canal que desenvolveu, fez aí para vocês, é bem legal. Vocês podem fazer em casa, fazer testes, brincar, só tenha cuidado para não machucar ninguém. Capacitores. Então, capacitores são dispositivos utilizados para o armazenamento de carga elétrica, ok? Então, ou seja, ele segue o princípio do que foi a garrafa de Leyden. Existem capacitores de diversos formatos e capacitâncias. Então, tá aí, para quem já viu algum dispositivo elétrico, com certeza já viu essas peças aí, tá? Que são os capacitores, beleza?
Então, nós temos aqui que um capacitor ele é constituído de duas placas condutoras, chamado de armaduras, separadas aí por um material isolante chamado de dielétrico. Então, você vai ter aqui duas placas, tá? Separadas aí por um material isolante. Então, esse dispositivo chamado de capacitor, aqui vamos falar de um capacitor de placas paralelas, tá? Ele é representado e a gente pode identificar ele dessa maneira no circuito elétrico. Ele é representado dessa forma, duas barrinhas iguais, tá? Aqui é um capacitor polarizado e aqui é um capacitor variável, tá? Mas a gente vai estar mais trabalhando com o capacitor fixo. E a forma de calcular a capacitância que a gente conhece é a quantidade de carga, certo? Que ele armazenou pelo potencial, certo? Só que se esse capacitor ele é formado por placas paralelas, o que que nós temos aí? Nós podemos ter uma outra relação, tá? E essa capacitância ela é diretamente proporcional à área da placa, beleza? E inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto maior a distância, menor a capacitância desses capacitores, ok? E a gente pode calcular através dessa equação, porque o capacitor ele é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância que elas estão separadas. E o que era esse epsilon aqui no meio, Rafael? Esse epsilon, ele é a constante que representa a permissividade do meio. Então, esse isolante que vai estar aqui no meio, separando essas armaduras, tá? Ela que define a permissividade, quanto que vai ser permitido esses elétrons circularem, se moverem, tá? Permissividade. Então, no nosso caso, a gente pode estar estudando a permissividade do vácuo como 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Então, aí, a gente vai estar aplicando, quando for utilizar o vácuo, a partir da relação que vem a seguir. Então, essa constante dielétrica do meio, ela depende do quociente entre a permissividade do meio, lá, certo? Entre as placas, e a permissividade do vácuo, que é o meu epsilon zero, que vai dar essa constante K. Vai dizer que constante dielétrica é essa. Então, aqui algumas constantes dielétricas que nós temos em relação ao vácuo, ao ar, vidro, tá? E aí, veja, então se a gente pegar essa constante, passar o epsilon zero multiplicando para cá, que é a constante do vácuo, eu tenho aqui a permissividade do meio. E aí, olha só, substituindo lá naquela equação que eu mostrei agorinha, a gente tem K epsilon zero, ou seja, o vácuo vezes aqui, tá? A constante de algumas substâncias. Então, sempre que a gente for calcular, por exemplo, a capacidade de um capacitor de placas paralelas, a gente pode usar essa equação. Se a gente sabe qual é o tipo de material aqui no meio, beleza, é só pegar na tabela e substituir o valor. E utilizando sempre aqui o valor da constante do vácuo, para a gente poder calcular. Beleza? Lembrando que a área é dada em metros e a distância é dada também em metros. A área é metro quadrado, tá? Sistema Internacional de Unidades. E aí nós temos os submúltiplos do farad, o mili, micro, nano, pico, aí para que a gente já estudou carga elétrica, campo, a gente já conhece essas unidades. A energia potencial elétrica de um capacitor. Então, quando um gerador ele é conectado a um capacitor, ele vai fornecer energia que vai ficar armazenado nele. Essa energia depende da DDP aplicada a esse capacitor. Então, a partir daí, eu posso ter um gráfico em que a quantidade de carga que o capacitor absorve depende da DDP aplicada nele. Então, com isso, nós temos que a energia potencial é a área da figura formada no gráfico. Então, a partir de então, nós temos que essa energia ela é dada pela área da figura. Figura é um triângulo. Então, carga vezes, tá? A DDP dividido por 2. Só que vamos lembrar que a capacitância é dada pela carga sobre a DDP,
se a gente isolar o Q dessa forma, eu posso substituir esse Q pela capacitância vezes aí a DDP. Substituindo nessa equação, a gente vai ter isso, ó. Organizando, então nós temos aí que a energia potencial do capacitor, ela é calculada através dessa equação que nós temos aqui. Capacitância DDP ao quadrado sobre 2. Então, galera, muito obrigado, tá? Por hoje é isso. Aquele abraço, estudem, até logo.